muito doido, cara, muito doido essa. Se a gente não sente um pouco de desconforto, é porque a gente não devia tá fazendo isso mais, né? Devia estar Uhum. se arriscando um pouco mais. Legal essa reflexão, né, Marcelo, que você traz, porque mostra esse ponto e mostra um outro ponto também de que a gente sempre tem uma experiência, né? Desde que, claro, como você falou, a gente trabalhou com aquilo, a gente fez aquilo, a gente aprendeu. Então a gente sempre tem alguma experiência que vai contribuir, né, dentro daquele assunto. E isso tem um valor. A gente nunca vai saber de tudo, mas a gente vai ter alguma coisa que a gente sabe que vai ter algum valor ali, né? Então acho que esse ponto de reflexão que você traz é muito importante, porque isso traz confiança, porque às vezes a gente fica sempre, né, a gente, quando eu falo, né, o profissional que está atuando ali, fica com aquele receio de que ele seja visto como a pessoa que sabe de tudo, a pessoa que... E não, ele está ali para contribuir com aquele tema, né? E até ele se mostrar vulnerável é uma forma de ele conseguir empatia, de ele conseguir conexão com o público, né? Então é Uhum. muito legal isso aí que você trouxe da sua experiência, porque com certeza ajuda a gente que está aqui, mas também os nossos ouvintes a lembrarem disso no momento que tiver ali, né? Ó, você tem frio na barriga? Positivo. Tô com frio demais na barriga. Não, calma lá, né? Você fez seu trabalho? Sim, então vai lá, vai fundo e vai passar pela experiência que com certeza você vai aprender e você vai conseguir ensinar alguma coisa, né? As pessoas vão te ouvir. Isso quando o público não tá pouco interessado, né? Muitas vezes você se prepara tanto, chega lá, o público tá, né? Então É, tem isso também, né? Às vezes você fala, poxa, né? Tava com medo do público, o público não tá nem aí. Daí você tem que se preocupar com tá outra coisa, tem que dormindo ali, preocupar em né? chamar atenção, né? Ô, vamos lá, gente, né? Depois do almoço, né? Não, e sabe, teve uma outra, lembrei assim, eu sempre falo, né, teve duas situações, né, marcantes, assim, profissionalmente, claro, né, das duas primeiras, assim, né, a outra foi até um pouco antes, né, na verdade, claro, né, na hora, né, não foi tanto efeito, hoje, né, eu analiso isso, assim, e tal, mas eu estava na graduação ainda, aquele primeiro orientador lá, né, que eu falei para vocês, o Malcolm, lá, tudo, e aí era a defesa, né, na Unesp, da tal, tem, né, as categorias da tal, cada faculdade tem o seu plano de carreira, tudo ali, e na Unesp, se eu não me engano, a última coisa, né, que se pode se tornar, lá tal, uma coisa, é professor titular, né, numa disciplina. E aí, né, era a defesa, né, de professor titular lá do meu orientador. A gente estava quase para formar tudo, aí ele chamou no dia anterior, né, todos os alunos para ele apresentar para a gente. Eu falei, putz, ó, ele apresentou para a gente lá na coisa para ver se tipo, tinha alguma coisa, né, tal, que não tava, apresentação, tudo. E, cara, e no outro dia, né, que foi a apresentação mesmo, com a banca lá, um monte de professor, todos os caras especialistas, né, pô, professor titular, né, o negócio, né, então, os caras especialistas na área, tudo lá tal. Meu, ele deu uma travada, cara, numa hora lá, sabe? Tipo, que travou assim, que não conseguia falar, tudo deu uma, né, uma patinada assim, né, tal, tudo aí. E, cara, eu falei, meu, e ele era o cara descoladão, assim, né, na aula, né? Pô, tem dia assim, eu tocava o celular, falou assim, alô, oh, desculpa aí, gente, Gisele Bint, quem me ligou aqui e tal, coisa, tudo, né? Aquele cara bem descontraidão, assim, que você falava, pô, esse aí não tem tempo ruim, né? E aí eu lembro da gente perguntar, eu lembro de eu perguntar, falei, professor, pô, você, cara, né? Você que é todo descoladão, uma coisa aí, que aconteceu, né? Que você deu uma trabalho. Aí ele falou assim, fala, gente, uma coisa é eu ir na aula, né? Pô, todo dia lá, coisa que você faz sempre, aluno, a mesma coisa, ali, tudo certinho. Ele falou, cara, aqui é outra situação. Ele falou assim, estou sendo avaliado. Ele falou assim, põe isso na cabeça de vocês. Quando você estiver sendo avaliado, pô, é diferente o negócio. Eu vou na aula, vocês, tá, pode até estar me julgando, essa coisa, mas não estão me avaliando. Não vai mudar nada, assim, no tal, né? Você pensar ou não, né? Certo? Então, assim, a partir do momento que você está sendo avaliado, falou, pô, isso é muito diferente. E ele falou assim, ainda mais pelos teus amigos. Ele falou assim, porque você não chama teu inimigo, né, para vir ser banca, né, do teu concurso aqui né, de professor titular. Ele falou, pô, é os caras aí que, tipo, que são teus colegas, teus amigos lá tal aí, de trabalho, tudo. Os caras que são referência. Então, assim, você falar alguma coisa errada aqui da tal, pô, é aquele negócio assim, puta, 30 e poucos anos fazendo isso, e o cara falou uma porcaria dessa aí, né? Então ele falou assim, cara, a pressão aumenta muito. E eu lembro que isso para mim foi também bastante marcante, que eu falei, pô, o cara tá quase aposentando e tava nervoso na hora de apresentar. Certo? Eu falei, cara, então eu tô tranquilo, né? Porque se ele tá nervoso, eu tô lascado da vida, né? Então,
Então foi isso, né? Duas situações ali. Falei, pô, o cara tá lá quase aposentando, tá nervoso ainda. Falei, pô, ali o pessoal tava escutando. Então são 2 pontos ali que estão, gente, ó, não vai ter como, cara. Aqui, se você não sentir frio na barriga, que bom, mas não vai parar esse negócio, não, viu? Então é bom acostumar. Tá muito acomodado se não tiver sentindo frio na barriga, né, Marcelo? É isso que. Acho que isso esse é aí. um sinal aí. E, bom, antes da gente chegar na segunda parte aqui, gente, o Marcelo mandou um monte de foto. O Wellington teve o cuidado de preparar aqui pra gente, né? Tá aqui nos bastidores, eu tô dando uma olhada em algumas antes de colocar. Mas antes, né, para quem está nos assistindo, já viu passando alguns banners aqui na tela. Então, para quem está nos ouvindo, queria chamar a atenção e convidar também para você que quer ter a sua marca associada aqui no nosso episódio, você que quer indicar um convidado, você que quer participar aqui como um convidado, entre em contato com a gente, pode ser pelo Instagram, pelo @agrodesrespeito, pelo @wellingtonbendinelli, pelo @regra-de-3.agro, ou pelo nosso e-mail, que é o regra-de-3agro@gmail.com. Lembrando que o D é a letra D e o 3 é o número 3. Então, regra-de-3agro@gmail.com. Vou deixar o banner rodando aqui na tela. Não deixe de entrar em contato. Também já aproveito e convido vocês que querem comentar, deixe seu comentário no vídeo se você estiver acompanhando pelo YouTube, porque a gente sempre pode estar interagindo. E agradeço aos últimos colegas aí que têm comentado os nossos vídeos com palavras de incentivo. Mas se você tiver alguma dúvida também, ou quiser comentar alguma coisa, trazer algum tema polêmico, fique à vontade, porque a gente gosta de trazer sempre novas opiniões aqui para os nossos episódios. Voltando aqui, Wellington, abro a palavra para você e daí já deixo sendo bem redundante aqui, para que depois a gente possa trazer as fotos, se você assim concordar. Não, Diegão, top. Eu tô, na verdade, assim, eu tava nessas últimas falas aqui, né, essa conversa nossa, tava pensando muito nessa questão saber e não saber, né, mas a gente tem também que nós, quando a gente começa a olhar o mundo, né, e eu acho que talvez nunca mudou, só as formas de fazer acaba mudando, e usando aqui uma frase que o Marcelo comentou, né, que gosta de trabalhar com coisas que não estão prontas, né, e esse é o mundo, né, da inovação, esse é o mundo do novo, esse é o mundo de coisas que ainda estamos construindo, né, esse ambiente é um ambiente incerto, né, um ambiente cheio aí de risco. Então, eu estava aqui lembrando que quando a gente se coloca também na posição de não saber, você acaba também aprendendo com o outro, né? E tendo a possibilidade de criação, né? De falar, poxa, olha, não é que eu não sei nada, eu sei até aqui, você sabe até, né, ali, e a gente tem um problema complexo aqui para resolver, que é o dia a dia nosso, né? De toda a vida, talvez o dia a dia de um adulto, né? A gente foi para pensar um pouco assim, né? Então, no mundo de empresas, né? E aí, como tem muitos estudantes aqui também, né, que a gente já comentou, que é o nosso público aqui, e profissionais, né, não só estudantes, né, mas profissionais do agro, sempre, na minha fala aqui, a gente tem que se permitir também, né, se permitir evoluir, se permitir ouvir uma opinião até diferente, né, então isso que o Diego acabou de colocar, a gente já gosta muito de ouvir contrapontos aqui, porque assim a gente começa a entender o mundo com outros olhos, né? E qual que é a importância disso? A gente começa a nossa visão fragmentada, né? É aquela brincadeira, né? Eu tenho um ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Mais ou menos assim que a gente já lembra, né? Tem alguma coisa assim, né? Então, assim, você pega o seu ponto, o meu, né, da outra pessoa, e a gente começa a quebrar ali, olha, poxa, tem várias óticas aqui, né? Quem gosta de fotografia, o Marcelo, né, gosta bastante ali. A gente começa a olhar, falou, peraí, se eu fizesse assim, né? Olhar de ponta cabeça, né? Enfim, colocar uma escada. Então, eu gosto muito de analogias, né? E trago aqui também para os programas sempre essas analogias que são fáceis, no meu ponto de vista, são fáceis a gente passar informação, mas é um pouco disso que eu queria trazer, né? A gente está em um mundo em constante mudança, né? Em negócios, empresas, né? Que são centenárias passando por problemas, né? Não vou falar aqui, senão, sei lá, né? Processo aí. Mas, enfim, passando por problemas financeiros, né? Está na mídia, várias empresas.
E às vezes por não entender mesmo essa mudança, né? E lembrando que empresas são pessoas, né? Então não é que a empresa não entendeu, as pessoas que estão lá também não entenderam, né? E por algum motivo, não é porque são piores ou melhores, não entenderam. Então nós também como profissionais precisamos sempre nos colocar com esse friozinho também né, na barriga e que nos impulsiona, não que nos paralisa, né? E a gente tá falando aqui de sempre andar, né? Tá com aquela coisa, né? Tá com medo? Vou com medo mesmo. E a gente acaba, né, olhando e avançando. Pelo menos a gente avançou um pouquinho mais ali, né, Diegão? Mas assim, tem muita. E nem sempre vai dar certo, né, Wellington? Nem sempre vai muitas vezes não vão dar certo, né? E tá tudo bem também, tá tudo certo, né? Então a gente também tem essa. Também não é aqui ficar apoiando o caos, não é nesse sentido, é que trazer um pouco também de realidade, né? E a gente sabe que isso que o Marcelo falou dentro da empresa, né? Quando você olha assim e fala, poxa, mas peraí, tem muita gente tá me ouvindo e, né, vamos lá então, né? Então eu tenho sim, posso contribuir, preciso contribuir, né? Tem muita gente, e outra dica também aqui, né? Que nem me pediram, mas estou falando de graça, viu, Diegão e Marcelo? Uma outra dica é assim, as pessoas esperam da gente também que a gente se posicione, né? Então, se a pessoa te chamou para alguma coisa, né, e chamou para uma reunião, te chamou para estar aqui naquele momento, é porque de alguma forma você pode contribuir, então contribua, né? Seja ali, faça a lição de casa, né? Então, que a gente possa sempre estar contribuindo. Isso faz parte do nosso crescimento também profissional e, claro, né, que está junto com o pessoal. Ô, Wellington, pode contar uma piada aqui para dar uma quebrada aqui no clima tenso de trabalho aqui e tal. Mas é uma reflexão, viu? É uma piadinha, ela tá uma coisa que é uma reflexão, viu? Certo? Então, ó, vai lá. Diz que tinha lá, rapaz, na tribo lá, indígena, tudo ali, um rapaz lá, um pajé novo lá, novato, né? Não tinha acompanhado as coisas aí, tinha ficado sempre meio assim, né? Sem acompanhar aí as novidades, né? Como é que fazia as coisas, e sobrou para ele, pô. Naquele momento era ele que tinha que tomar as decisões, né? E eu, tudo preocupado, né? Tudo lá falou assim: ó, será que vai ter que armazenar lenha, né? Será que não vai? Ele falou assim: e aí, vai chover ou não vai chover, né? Certo? Eu já puxei agora, né? Não aprendi como é que faz esse negócio aí, né? Falou: caramba, né? Falou: não, vai lá, vai na cidade, né? Falou para um deles lá, falou assim: vai lá na cidade, dá uma olhada lá no que o regra de 3, né? Meteorologia lá tá falando lá, e você me fala aquilo e tal, né? Chegou lá, olhou, cara, né? Tava lá que ia chover, mas assim, ó, e não dá tanta chuva. E voltou, falou: ó, gente, o negócio tá feio mesmo, a previsão lá fala que vai chover muito, cara. Não, então tá bom. Então vamos estocar madeira, cara, porque não vamos precisar de madeira aqui, já que vai estar tudo alagado, vai precisar de aquecer o pessoal, tudo. E, cara, e dá lá, cara, dá de madeira, de armazenar tudo. Aí, beleza, né? Enquanto isso, lá no Meteorologia, regra de 3 lá, tá lá o pessoal lá, os pesquisadores, cara, tudo meio duvidando, falando: pai, essa previsão aqui tá meio esquisita, né? Cara, será que vai chover tudo isso mesmo, né? Será que a gente não errou nos cálculos aqui, não, né? Falou: cara, ó. Aí falou com o chefe lá, o chefe falou assim: cara, ó, sei lá, tomei na dúvida aqui também, dá um pulo lá na tribo, lá, dá uma olhada lá, né? Se os caras estiverem armazenando madeira, cara, isso aqui foi lá, os índios, voltou lá, o cara, os índios tá juntando lenha, mas lenha com força mesmo, cara, vai chover muito, sabe? Então, no final das contas, ninguém sabe nada, né? Ficou assim, né? Não, é uma piadinha, claro, pra gente rir aqui, mas, né, fica a reflexão aí que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta também, né? Porque, né, às vezes a gente não sabe de onde tá vindo a informação, né? Então, complicado, viu? Senso crítico, né? Isso aí. Boa. Boa, vamos para as fotos? O que vocês acham? Bora. Vamos lá, vamos ver o que vem aí. Ó, vou colocar. É que eu tô olhando aqui, quero muito colocar essas fotos aqui, ó. Dá uma olhada. Tem história. Olha lá, esse aí foi o primeiro gado que você ganhou, não? Cara,
Os boi nem tinha coragem de pular quando eu montava. Hoje eles não pulam por causa do peso, viu? Hoje tá difícil. Não, mas vamos lá, cara. Olha, eu não sei, claro, tem foto, né, menor e tudo, mas acho que essa é a foto que eu tô mais novo, assim, na relação do agro, né? Como o Elton falou ali, eu falei assim, vida no agro, tudo aí. Falei assim, cara, achei essa foto ali, falei, vamos lá. Né, isso aí era um boi que tinha no cio da minha avó lá, Schmidt, cara, e era, né, belezinha, assim, mansinho, desde que ele estivesse comendo milho, sabe? Então, meu pai dava uma espiga de milho para ele lá tal, enquanto ele estivesse comendo, tava tudo certo, ficava em cima, né? Depois, na hora que acabava a espiga, ele ficava um tempinho ali esperando e começava a andar, né? Mas, então, essa foi a primeira, acho que uma das primeiras relações aí, tanto com o campo, né? Por isso que acabou vindo parar na agronomia, né? Então, não teve jeito. E a outra aí, ó, até tem a data, né? As câmerazinhas antes, Cybershot lá da Sony lá, ficava com a data, né? E é bom hoje que a gente lembra, né? Então, eu tinha 16 anos de idade. Então, assim, aí eu tava construindo lá era dentro, sei lá, como é que chama, né? Era os gansos da minha mãe, né? Galinheiro, então, gancinheiro, sei lá como é que chama. Boa pergunta. Então, e eram os ninhos aí para os gansos, né? Então minha mãe tinha os gansos lá, a gente fez ali no fundo lá tem um laguinho lá que fez com as placas lá de concreto. Então eu que ia fazendo isso daí lá tal, sabe? Ia aprendendo lá tal uma coisa como assentar tijolo, essas coisas. Eu falo, cara, se precisar construir uma casa ali, lá para você, a casa não vai ficar tão retinha assim, cara, mas não vai cair, eu acho, viu? Então a gente dava um e-mail de construtor, sabe, um pouco de tudo, ia fazendo, né? Então quando hoje a gente fala assim de experiência, tudo, cara, vem de tudo isso aí para trás, né? Essa hora era mais barata, né, Marcelo? Cara, essa hora aí era bem barata, cara. E assim, depende, quanto que tá valendo a comida, né? Porque comia aí. Então era isso, cara. Hoje eu não costumo mais construir, não. Boa. Eita. E tem mais aqui, ó. Aqui é da Cara, mesma época ou olha não? lá. Cara, 2006 ali, ó, 2006, 16 2008. anos também. E aí, pô, 2008, trator, lá tá trabalhando. Cara, isso aí eu já tinha então 16, né, 18 anos de idade ali. Cara, esse trator mesmo aí, Natal, cara, desde os 13 anos de idade eu trabalhava com ele. Eu lembro que, assim, foi bem... Quando o pessoal fala assim, cara, é uma responsabilidade, né, essas coisas todas. Cara, isso daí, para mim, é algo que eu marco bem a data, né, porque 2003 foi quando, né, meu pai comprou esse trator. Cara, 2003 eu tinha 13 anos de idade. E eu lembro, cara, 13 anos de idade, putz, desde quando esse trator chegou, eu já trabalhava sozinho nele. Certo? Então, era a época lá da caderneta, lá tudo que anotava, todas as coisas ali. E nesse implemento, que assim, esse implemento que tá aí atrás lá, que é o Mata Broto, o cara comprou esse trator para trabalhar com ele, que a gente não tinha um trator grande, assim, né? Então, assim, cara, eu lembro, pô, 13 anos de idade, cara, puta, mas já sabia trabalhar há muito tempo com trator e, tipo, sossegado para ir sozinho, ir e voltar. Eu lembro, assim, putz, bem mais cedo isso, né, do que essa foto aí, colocando o sal no coxo, né? Lembro de uma vez lá, meu pai falou assim, pega a caminhonete, vai lá tratar os bois. Pegar a caminhonete, cara, nunca tinha ido, né, dirigido sozinho, assim, né? Dirigia, ela tava com ele tudo, aí eu falei, putz, minha mãe, cara, meu pai falou pegar ela, vai, se ele falou, vai, ué. Eu não catei caminhonete, fui lá, eu ia tratar os bois, cara. Os bois que até que estavam engordando para ir pro frigorífico, né? Então, assim, cara, não podia errar. E era uma ração lá específica, cara. Não podia errar o negócio tudo. Foi uma responsabilidade, né? E, putz, fui lá e coloquei. Então, assim, quando eu falo que tive responsabilidade desde cedo, né? Tá um pouco representado aí por essas fotos, né? Então, de ir atrás lá fazer. Claro, nem sempre você tava tão feliz assim, né? Por acordar cedo e lá, mas... Né, hoje é legal olhar para trás aí e ver as oportunidades aí que a gente teve. Ô, E Marcelo, você você... trabalhava... Vai lá. Não, é que eu vi que você trabalhava bastante, porque é mesmo dia da foto do construindo o galinheiro, que é o ganceiro lá, é a mesma data que você estava trabalhando no coxo ali. Então É a você mesma data, eu nem tinha reparado, cara. Você tá Você trabalhando vê? mesmo, hein? 1001 funções, cara. Vamos ver, olha lá. 5 Temos do que ir, 7 e 5 do 7. Foi o 5 dia do de levar 7, a cara. câmera também, né? Você vê? Então, o dia da câmera não tava no bolso, igual o celular Olha lá, hoje, viu? tá com a mesma roupa também, ó. Olha lá, viu Olha só? lá, verdade, hein?
Rapaz, Você é detalhista, hein, camiseta cara? ganhada lá de evento, cara, do Banco do Brasil, Latão. Ó, o que eu percebi é que você é de 90, né? Sou de 90, tá fácil fazer a conta. Fácil fazer conta. Eu também sou de 90, por isso. Tá fácil fazer as contas, né? Você vai Eu, vendo as datas e fala... eu achei que o Diego ia falar assim, eu percebi que você tava um pouco mais magro nas fotos. Cara, meu problema com o peso eu tive um problema sério, assim, cara, quando eu parei de crescer. Esse foi o problema. Quando eu parei de crescer em altura. E até que eu tava crescendo em altura, tava tudo certo. Né? Então, assim, aí depois que a altura parou, cara, aí complicou minha vida. Aí agora é só pros lados. Então, Algum lugar tem que assim, crescer, né, Marcelo? Não né? tem Não é que eu jeito. tô fora do peso, o problema é que é a altura que não tá legal, sabe? Então, Não tá acompanhando. não tá legal. Você vai fazer aquele... como é que chama lá? Aquele que você divide o peso pela altura lá, É, o né? Tem o IMC índice de lá. massa corporal, é. Cara, eu acho que sim, E, se colocar uns 3 não metros tem que... dá certo, sabe? Isso aí, é só ficar um pouco mais alto, né? Não tem, É, não tem falta problema. muito. Tem uma galera aí parece que fazendo cirurgia, crescer a perna, sei lá, não sei, tá muito Tem doido o essas negócio loucuras aí. por aí, tem mesmo. Mas não, é E, mais e fácil ir essa pra aí, ó, tem academia, cara. uma de 2009 e essa outra aí não tem a data, né? Não sei se é É, mais então. nova ou mais Então, antiga. nem tudo aí, o cavalo aí lá tal, nem tudo ali era, né, tanto trabalho assim, né? Então, isso aí era uma matinha que tinha lá na fazenda lá, a gente gostava, era uma bolinha de mato lá na coisa, e gostava de ir lá, cara. Então a gente ia passear lá na coisa, acho que atrás e minha irmã que tá atrás, hein? Agora que eu vi aqui que tem uma pessoa É atrás, verdade. hein? Então, tinha lá dar uma volta na coisa, mas às vezes estava trabalhando também a cavalo, né? E essa outra ali Natal, cara, era trabalho mesmo, cara. A gente trabalhava lá umas 14, 15 horas de trator por dia, mais ou menos. Então, né, meu pai acordava, ele que pegava o trator e ia, né, mais cedo, assim, né, de madrugadinha. Aí quando eu acordava, tomava um café, aí pegava a caminhonete e ia encontrar. A gente trocava. Eu que ficava o dia todo, praticamente, né? Aí só parava para almoçar, na verdade, parava para almoçar mais ou menos, né? Porque aí um dos dois almoçava primeiro, né? Então, assim, se eu almoço, quando na época minha mãe estava junto, né? Porque se era época de férias, minha mãe estava lá também. Então, né, pegava lá na coisa, por exemplo, o almoço ficou pronto lá, beleza, meu pai estava por lá, ele almoçava, aí pegava e ia, né, para trocar comigo no trator, porque o trator não podia parar. Aí trocava comigo, pegava a caminhonete, vinha almoçar, né? Esperava um tempinho e voltava. Aí eu pegava de novo para ficar até a noite. Assim, aí até né, anoitecer, assim, né, tal. Às vezes, né, tipo, geralmente parava, assim, a hora que escurecia. Ou senão, meu pai vinha, trocava, ficar mais um pouco, depende do quanto que precisava fazer de serviço, né? Então era isso, assim. Era eu e ele, basicamente, ele estava no trator ali, às vezes estava funcionário junto também, mas o funcionário ficava cuidando do gado, assim. Então, ali aquela foto lá tava com macacão de chuva. Então, cara, né, essa operação, né, é que ali tava fazendo gradagem e tudo, né? Eu tinha uma outra operação tal que, cara, tinha que fazer com a terra úmida só. Então, cara, tava chovendo e você sabia que o serviço podia continuar, então não parava. Botava o macacão de chuva, entrava, ele segurava um pouco, mas nem tanto. Porque quando entrava pelo pescoço aqui, cara, não tinha. Só tinha capota o trator, né? Então, cara, vinha de lado, a chuva molhava mesmo, mano. Então, era isso aí. Boa, mas assim, além do trabalho, tinha a viola também que eu tô vendo aqui, hein? Cara, você vê. Putz, e até hoje não aprendi direito, viu? Mas olha, Era só, essa era ainda tá uma só, coisa. Não, só cara, pra sair ó, na foto, não? dessa época pra cá, as duas ali eu tinha uns 19, 20 anos aí, né? Cara, dessa época pra cá continua sendo as mesmas músicas que eu sei tocar, viu? E aí eu passo muito tempo sem tocar, eu esqueço, então eu gasto 2 dias para aprender elas de novo, e depois eu já paro de novo. Então tá nessa aí da tal coisa. Então, e cara, e essa da moto aí, cara, putz, eu tive uma DT 180. Cara, legal, ia passear, os vizinhos tinham moto também lá tal. Eu comprei por causa disso depois ali e tal, né? Mas, cara, nossa, quem já teve uma DT, cara, sabe que tem que ser mecânico. E, putz, e nesse dia aí, tá lá eu lá tal, com a caixa ali aberta da lateral da moto, embreagem desmontada. Não lembro o que não tava funcionando, cara. Mas eu falei, bom, aí, ó, é uma palavra de incentivo agora, gente, né? Uma frase, se ela talvez incentivo. Cara, não tava funcionando. O que eu fiz? Desmontei. O que podia acontecer no máximo? Continuar não funcionando, né? Talvez eu consiga arrumar. O que no final das contas aconteceu?
Não consegui achar o defeito, também não deu para montar. Eu juntei todas as peças, levei a moto para oficina com as peças todas. Falei, cara, precisa montar de novo. Prato cheio, né? Para o mecânico cobrar mais caro, né? Já que já está desmontado, né? O cara não conseguiu montar. Ué, você tinha que falar que era mais barato, você já fez metade do serviço, né? Você já desmontou. Mas era uma peça que não tinha ali, que ia ter que trocar a mesa e aí lascou, cara. E a gente levou na cidade, lá, Ribas de Rio Pardo ali. Cara, ninguém queria pegar para arrumar, todo mundo falou, isso é uma bucha, cara. Não sei o que, putz, fiquei sem a moto. Nesse dia aí, na coisa, a semana que a gente tava lá, fiquei sem a moto, ninguém arrumou. E aí teve que ir aprendendo, mas você viu, ó, tô com uma ferramenta de precisão enorme ali do lado, até um martelo, cara. Vai sair. E você tá com a mesma camiseta lá dos 3 anos atrás da outra cara, foto. Você vê, olha, era a camiseta de usar pra não ter problema, sabe? Vai estragar as roupas boas, né? Tinha as roupas de ficar na fazenda, né? Então. E a foto, Ué, tem que usar. Cara, eu acho que essa camiseta eu tinha várias igual, cara. Porque foi de um evento, alguma coisa que tinha lá, era vôlei de praia, Banco do Brasil, negócio. Eu lembro que tinha umas par delas. Eu gosto da Fatec, cara, eu uso todo dia. Não a mesma, né? Tem a várias. foto de 10 de sei cara, lá quantos anos atrás. Pô, próxima vez eu vou escolher umas camisetas diferentes aqui, pô. Agora que eu reparei, cara. Nunca liguei muito essas coisas pra roupa, viu? Mas eu falo, viu, Marcelo? Cara, eu tenho roupa desde quando eu era adolescente também até hoje, cara. E são as melhores. Não serve. Né? Ah. Não serve, não. Não. É que assim, minha mãe comprava já bem grande para servir, né? Só que era grande demais. Eu vejo as fotos minhas com 16, 17 anos, eram uns camisetão assim, cara, que até hoje tá largo. Jogador de basquete. É. Muito boa, muito boa. E a viola, então, parou. Só de vez em quando. Tá aí, cara, é a mesma viola ainda, viu? Tá aqui. Falando nisso, preciso tirar ela do guarda-roupa lá. Falando nisso, me lembrou aqui, viu? Deixa eu tirar ela pra dar uma relembrada. O Wellington disse que a qualquer hora ia abrir o episódio do Regra de 3 no violão aí, né? A gente ficou na promessa, hein, Wellington? Hein? Não, peraí. Vamos lá. Nós cara, combinamos uma vez de fazer isso, né, Diego? Nós dois. Cara, se a música for Luzeiro, sabe? Aquela uma lá do Globo Rural, sabe? Aí vai ficar legal, viu? Olha o desafio.